Concurseiro, concurseira, mais uma etapa da nossa retrospectiva de 2012. Você assistiu as duas primeiras? Não perca, importante que você tenha uma visão completa de tudo o que aconteceu durante o ano e possa interligar todos esses temas. Mais um detalhe que eu quero que você preste muita atenção se você não viu ainda as outras aulas. E se já viu, sabe do que eu estou falando. A importância de você estabelecer conexões com essas matérias. Começamos então o mês de julho. Vamos para agosto e setembro, esses 3 meses que nós vamos analisar agora nessa etapa. E a nossa primeira matéria do mês de julho, que vale um destaque importante, é: Rio de Janeiro recebe título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Fantástica essa, ou melhor, este reconhecimento que foi dado pela Unesco para a nossa cidade maravilhosa. O Rio, o mundo inteiro o conhece como uma das cidades mais belas do planeta. Só que faltava este reconhecimento, essa chancela da Unesco, para que mais ainda fosse divulgado este evento. A candidatura foi apresentada em português pela então ministra da Cultura, Ana Holanda, a irmã do Chico Buarque de Holanda, durante a 36ª sessão do Comitê Mundial, que foi realizado na Rússia, em São Petersburgo. Você vai notar a partir de agora que notícias, quando falarem do Rio de Janeiro, virá com este selo, este carimbo, que ele é um patrimônio de paisagem cultural urbana. Isso vai chamar mais a atenção. E fazendo uma analogia rápida, pensa comigo. Quantas pessoas a mais visitarão o Rio de Janeiro? Só estou pensando em Rio, não estou pensando nem no restante do país, tá? Vamos ficar só com o Rio de Janeiro. Vamos pensar que a pessoa só foi até lá. Desde o fato dela descer no aeroporto, tomar um táxi, o qual ela já rende, já vai ter um movimento a mais para o taxista. Chegar num hotel, e tem um atendente, depois ir para um restaurante, para um bar, depois ir até o Pão de Açúcar, visitar as praias. Então, o dinheiro do turista é importantíssimo. Em matérias que nós analisamos do primeiro semestre, nós comentamos, por exemplo, do Obama ter liberado vistos para brasileiros e chineses. Então, essa história do Rio de Janeiro é uma maneira não de liberar vistos, mas de atrair turistas e, a partir disso, entrar mais divisas em nosso país. É um dinheiro, entre aspas, fácil, um dinheiro limpo, e ele entra em moeda estrangeira, o que valoriza o nosso país. É claro que precisamos, assim, atender melhor, não do ponto de vista cordial, porque isso nós somos reconhecidos. Nós precisamos trabalhar com a ideia do profissionalismo no hotel, no restaurante, no bar e assim por diante. Então, essa matéria tem uma análise econômica em relação a ela. Combinado? Nossa próxima matéria agora interessa para toda a humanidade. É um daqueles saltos que a ciência dá e a gente demora até para perceber, mas ela é de extrema importância. Cientistas do CERN anunciam descoberta de nova partícula subatômica. Concurseiro, essa é uma questão de física, eu concordo. Estamos falando aí de questões subatômicas. Mas a banca, se inspirar nesta notícia, se inspirar nessa nova descoberta, vai trabalhar com o que isto pode mudar a humanidade. Mais ou menos assim, falando aqui, fazendo comparações simplórias. Quando se inventou o telefone, quando se inventou a energia elétrica, quando se inventou o motor a combustão, todas essas invenções demoraram para se popularizar. Mas hoje, com a evolução das tecnologias que tornam as notícias
uma circulação mais rápida, vai dar uma outra visão de mundo. Essa partícula subatômica que foi descoberta, você pode encontrar por aí com o bóson de Huygens ou como a partícula de Deus. Tá certo? Então fique atento a este detalhe, porque ela é uma das partículas elementares que só se sabia que ela existia a partir de cálculos matemáticos e não de uma comprovação que foi feita no acelerador de partículas que tem na Europa, que tem 27 quilômetros aproximadamente de extensão, onde as partículas são colocadas para girar em sentido contrário uma da outra, e quando elas se chocam, elas podem produzir uma espécie de um mini Big Bang e a partir daí entender como que o universo surgiu. Nos dará uma outra perspectiva. Talvez seja mais ou menos aquela mudança que quando achávamos que nós éramos o centro do universo, né? E aqui nós somos a Terra e tudo girava ao nosso redor. De repente vem um grupo de cientistas e diz, não, o Sol está parado e é nós que giramos ao redor do Sol. Isso mudou a maneira de interpretar esta matéria do bóson de Huygens, ok? Ou da partícula de Deus. Eu não tenho dúvida que eu vou abrir várias provas de concursos no ano de 2013 e ela vai estar nessas provas. E se você voltar e se aprofundar nisso, vai se dar bem, vai acertar a questão e vai passar no teu concurso tão desejado. Nosso próximo tema, concurseiro, concurseira. Voltemos agora para o Brasil. O senador Demóstenes Torres é cassado. Concurseiro, concurseira. Por que essa notícia é importante? Tá. Dos 56 votos a favor, apenas 19 foram contra a cassação do Demóstenes e 5 abstenções. Mas isto é importante quando nós passamos a fazer a seguinte análise. Demóstenes sempre foi visto como um arauto da ética, ele sempre se posicionou assim. E se você parar para analisar a revista Veja, mesmo a Folha de São Paulo, que não são neutras em hipótese alguma, e eu não tenho problema nenhum com a imprensa, eu acho que ela tem que dizer em quem ela vota, em quem ela apoia. O problema é quando eles dizem que são neutros, mas não são. Você vai ver que em vários momentos ele apareceu na capa, Folha de São Paulo, revista Veja, Época, Isto É, e assim por diante, como um homem de exemplo a ser seguido. Mas estava envolvido com um dos homens, um dos maiores contraventores de nosso país, o Carlinhos Cachoeira, que ainda vai provocar inúmeros desdobramentos. Até o final do ano de 2013, nós vamos ficar ainda ouvindo e vamos ler sobre esse tema. Mas o que interessa sobre tudo isso? Que a Polícia Federal está agindo como instituição estatal e não como uma instituição deste ou daquele governo, da oposição ou do governo de plantão. Esta parte é importante. Fazendo uma análise um pouco mais complexa ainda, se você voltar no tempo e fizer uma análise, nem todos vão concordar, mas eu estou fazendo isso como provocação, tá? Quem deu esta autonomia? Quem de uma maneira ou de outra conseguiu transformar a Polícia Federal numa instituição de Estado e não deste ou daquele governo? Thomas Bastos, o então ministro da Justiça no governo Lula, que posteriormente vem, aos olhos da população do geral, vem sujar a sua imagem defendendo alguns mensaleiros. Muito interessante essa leitura, essa análise, vale a pena você ficar atento a este tema. Demóstenes, Carlinhos Cachoeira e relacionar, é claro, com o mensalão, vale a pena fazer essa leitura também. Nosso próximo tema envolve um bloco econômico do ponto de vista mais amplo. Venezuela entra oficialmente no Mercosul. O que eu quero que você guarde em relação a essa matéria, concurseiro ou concurseira? Você deve ter prestado atenção quando leu ou quando for ler novamente sobre esse tema, que existem 2 debates em relação a isso. O primeiro é o debate ideológico. A oposição brasileira não quer a Venezuela no Mercosul.
E criticou não só o Brasil, como a Argentina e o Uruguai. Lembre-se que o Paraguai não pôde votar porque estava de fora e criticou também o Uruguai por aceitar a Venezuela. Mas o empresariado brasileiro quer sim a Venezuela neste bloco, porque a Venezuela é um grande mercado consumidor e o Brasil pode aumentar em muito a sua capacidade de exportação para este país. Então, a Venezuela tem a questão ideológica, por causa do Chávez, e uma parte reclama, e também a questão econômica, a qual o Brasil pode se aproveitar e aumentar as suas exportações. Combinado? Vai olhar com esses olhos quando pensar na Venezuela. Trocamos agora de mês, vamos para agosto. Qual é o nosso ponto de partida? Olha só. O primeiro dia de julgamento começou com a leitura do resumo do relatório pelo ministro Joaquim Barbosa. Dia histórico em nosso país. De tudo que eu falei até então, ele é o mais importante, inclusive em relação ao primeiro semestre. Ele é histórico por ser simbólico, porque a gente sabe que no primeiro dia ainda nós olhávamos para o mensalão, e se você tiver esse tempo de ir para as manchetes do primeiro dia, quando o Lewandowski também faz as suas intervenções em relação ao Joaquim Barbosa, que as discussões tornar-se-ão acalorada, você vai perceber que a imprensa brasileira comentava sobre isso de maneira extremamente cética. Não imaginávamos o que aconteceria no final do ano com o número de acusados, inclusive no início do mês de dezembro, o Supremo rejeitar aquela possibilidade de diminuir a pena que foi atribuída ao longo de todo o processo. Então, o julgamento da ação penal 470, que popularmente nós chamamos de mensalão, entra para a história neste momento, no início do mês de agosto, e você deve fazer essa relação e imaginar todo o seu desenvolvimento, porque isso pode vir na sua prova. Como questões normais ali em cada um dos enunciados, em cada um dos itens A, B, C, D e E, como também pode ser uma redação para que você demonstre à banca examinadora que você conhece do assunto e sabe falar sobre o tema, tem desenvoltura para isso. Então, você deve sim ficar ligado neste ponto. Concurseiro, concurseira, nosso próximo tema é extremamente interessante porque eu vou falar agora para você isso e talvez essa pessoa tenha sido inspiradora de uma maneira ou de outra. Morre o astronauta Neil Armstrong. Um dos gênios da humanidade, pelo seu feito, por ser o primeiro homem a pisar na Lua e descrever aquela frase tão marcante, tão usada em livros didáticos, em provas de concurso, um pequeno passo para um homem, mas um salto para a humanidade. Não é o fato em si do Neil Armstrong ter morrido, mas o que ele simbolizou para todos nós que passamos a infância sonhando em ser astronauta, os avanços que surgiram a partir disso, desse homem ter chegado lá, o que ele representa para a humanidade é o importante. É uma comparação mais ou menos assim. Se imaginem você, 1492, Colombo voltando da América, chegando na Europa e dizendo, descobri a América. Ou Cabral, voltando do Brasil, chegando na Europa e dizendo, olha, encontramos novas terras. É o mesmo procedimento. Quando Neil Armstrong retorna junto com toda a tripulação para a Terra, e precisavam chegar vivos aqui, é claro, e dizer o que viram nas suas palestras.
A relação é a mesma, só que nós temos que ter essa capacidade de nos imaginarmos em momentos diferentes. Porque daqui a algum tempo estaremos indo para a Lua, ou para qualquer outro planeta, como na época de Colombo ou de Cabral, quase ninguém se imaginava vindo para a América, era uma aventura, e a chance de chegar vivo era muito pequena. Concurseira, concurseiro, trocamos agora de mês novamente e vamos para setembro. Uma matéria importantíssima nesse mês. E ela faz você aqui relacionar com inúmeros temas de prova, principalmente ligados, vou já adiantar aqui, ok? Aos ligados à geopolítica, relações internacionais, a cultura e automaticamente a economia. Mas primeiro, vamos ao nosso tema aí. Brasil repudia morte de embaixador dos Estados Unidos na Líbia. Você vai lembrar aqui daqueles atentados que surgem em vários lugares do mundo devido àquele filme que é considerado um filme anti-islã ou que acabava denegrindo a imagem de Maomé. Veja como uma pessoa que trabalha com questões públicas precisa tomar cuidado ao elaborar determinado material, seja um filme, seja um livro e assim vai. Bom, com este filme anti-islã, que está na internet para quem quiser ver, e vai notar que é um filme de extremo mau gosto, isso provocou a morte de dezenas de pessoas. A começar pelo embaixador dos Estados Unidos, que depois o próprio Barack Obama vai relatar na Assembleia da ONU, vai lembrar o seu nome. Mas em tudo isso surge uma dúvida, quando a gente pensa em liberdade, em democracia. Tá? E é nisso que eu quero provocá-lo aqui. Vamos lá. Sou eu que tenho que me cuidar ao fazer o material, ao escrever, ao elaborar um filme, ou ao fazer um comentário aqui, por exemplo? Ou é você que tem que ter a capacidade de leitura, goste ou não? Por exemplo, vamos lá. Para nós brasileiros, não fez efeito nenhum este filme. Eu vi o filme, olhei para ele, só poderia dizer, nossa, que filme mal feito. Mas para o muçulmano, foi um problema e foi uma ofensa. Agora fazer uma leitura diferente. Há alguns anos, em torno de 15, 17 anos, não vou recordar o tempo correto, mas a analogia é a mesma. Se você lembra um pastor, num desses cultos transmitidos pela TV, tinha ao seu lado, no dia 12 de outubro, ou um dia antes, algo assim, mas estava próximo ao dia que se comemora o dia da padroeira do Brasil, uma imagem de uma santa, e ele dá um chute nesta santa, dizendo que aqui, ter uma santa ao seu lado, uma imagem daquela, era contra os mandamentos que estão lá no Velho Testamento, ou seja, era idolatria. Isso provocou uma comoção no Brasil muito grande do lado dos católicos. Então, só para você perceber que nós criticamos os muçulmanos quando eles olham para aquele filme que para nós não faz sentido. Mas quando olhamos alguém de uma outra religião agredir uma imagem a qual nós consideramos sagradas, também agimos iguais. Deu uma quebradeira muito grande em nosso país. É só você procurar lá na internet, escrever lá, pastor chuta santa. Você vai ver que várias manchetes sobre isso vão aparecer. Então, eu fiz essa analogia com você para provocá-lo em relação ao tema e que nós saibamos repensar esse assunto e poder respeitar o outro, saber quando isso vai ofender e automaticamente, se formos ofendidos, também analisar, pera lá, por que essa pessoa fez isso? Será que ele entende a minha posição? Com certeza, a partir disso, teremos uma relação diferente quando formos discutir essas questões religiosas. Concurseiro, concurseira. Nosso próximo tema também é interessante, é simbólico acima de tudo, ok? Vamos lá. Dilma Rousseff faz a abertura da 67ª Assembleia das Nações Unidas.
É simbólico pelo seguinte: o Brasil sempre faz a abertura, é nossa tradição. Só que, olha aí, nesta Assembleia, na 67ª, teve 2 momentos bastante marcantes. A Dilma Rousseff estava fazendo isso pela 2ª vez, mas era a 2ª vez que se repetia o ato da primeira mulher presidenta do Brasil fazer isso. E nesta mesma Assembleia, o primeiro negro que consegue repetir a abertura, no caso, Obama. E neste momento, né, a Dilma Rousseff fez um debate, fez um pronunciamento bastante forte em relação aos direitos humanos, citou o caso da Palestina, que próximo ao mês de dezembro vai ser reconhecida como um órgão com um status mais avançado na Assembleia da ONU, que Israel não gostou nem um pouquinho, e esse tema ainda vai se desenrolar ao longo de 2013 de uma maneira bastante acentuada. Nosso próximo tema, concurseiro, concurseira, que daí tem data marcada aqui, um dia fixo, 28/9/2012. Nesse dia, comemora-se o impeachment de Fernando Collor de Mello. Uma data emblemática aí, 20 anos, né? Claro, se fosse 19, 21, a gente não comemoraria tanto. Mas 20 anos marca o primeiro presidente que sai da maneira que ele saiu da presidência da República. Uma pessoa que foi extremamente divulgado, alardeado como Caçadores de Marajá. Eu lembro das capas da Veja, eu lembro das capas da Folha de São Paulo, da Isto É. Naquele momento ainda existia um preconceito muito grande aos 22 candidatos com o qual Collor disputou esta eleição. Foram 22, aquilo era uma balbúrdia na hora de fazer um debate, porque era muita gente, até sobrar só Lula e Collor. Daí todo mundo sabe daquela questão da Globo, que, entre aspas, ajudou o Collor a ser reeleito, e depois eles vão se arrepender do que fizeram e ajudam, é claro, a derrubá-lo. Então é interessantíssimo esta ideia do Fernando Collor. Você me pergunta aí, mas mudou de repente o Brasil? A partir daí nós já éramos outro país? Não. Faz uma análise mais longa, a partir de 20 anos atrás, quando o Collor sai. Olha, de lá para cá, nós precisamos ainda aperfeiçoar muito as nossas instituições, vieram melhorando. O STF só vai julgar os mensaleiros em 2012, né? Gente como os mensaleiros, os políticos como os mensaleiros, o caso do Demóstenes Torres e vários outros políticos que foram presos. Então, entenda o seguinte, não é um fato que a partir daquele instante já muda tudo. Não foi a partir da queda do Collor que mudou tudo. E também não será a partir da prisão dos mensaleiros ou do julgamento dos mensaleiros. É um processo mais longo de amadurecimento. Se você, ao ler essas notícias, ficar atento a este ponto, com certeza você vai desenvolver ainda mais a sua habilidade na hora de responder uma questão sobre isso. Muito bem, fechamos mais este quarto, já estamos em 75% da nossa leitura do ano de 2012. Não viu as outras? Clique aqui, você vê as anteriores e é claro que eu volto na sequência com a última parte. Desejo a você, é claro, bons estudos. Até mais.